Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. O tema do vídeo de hoje, na linha dos improvisos, dos temas inesperados, mas que eu achei por bem trazer para não deixá-los sem vídeo. Hoje vamos falar sobre aprendizado de idiomas e inteligência artificial. Na verdade, eu me motivei a fazer esse vídeo por conta de duas afirmações que costumam circular em ambientes de pessoas que aprendem vários idiomas. A primeira delas é que o inglês bastaria para resolver todas as necessidades linguísticas de uma pessoa ao redor do mundo. Afinal de contas, nós sabemos que o inglês é uma língua franca no campo científico, no campo cultural, no campo financeiro. E a segunda afirmação é que o desenvolvimento da inteligência artificial tornaria dispensável o aprendizado de uma língua. Então, unindo essas duas frases, nós poderíamos chegar à conclusão de que o aprendizado de uma língua se tornaria desnecessário na medida em que, com ferramentas de inteligência artificial e com o uso do inglês como língua comum, nós não precisaríamos jamais nos incomodar em ir atrás de uma língua estrangeira. Vejam, eu acho esse tipo de afirmação bastante simplista, porque, primeiro, apesar de o inglês ser um idioma muito falado, isso varia muito de país para país. Existem lugares em que as pessoas sabem inglês porque a educação é boa e as pessoas trabalham com um ensino melhor e trabalham com pessoas de outros países naturalmente. Então se trata de países pequenos, com economias que, sem a cooperação de outros atores, não teriam muita sobrevida. Então esses países têm uma taxa de população que fala inglês muito alta. Você pega o exemplo da Estônia, da Letônia e da Lituânia, por exemplo, são lugares em que o aprendizado de inglês é muito desenvolvido. E as pessoas nesses lugares falam inglês porque são países com pouca expressão cultural e que sabem da falta de interesse das pessoas por aprender o idioma deles. Então existe um costume dessas pessoas de, como uma forma de atrair turistas, de atrair pessoas que querem morar naqueles países, de facilitar a vida dos moradores, dos eventuais habitantes. Então há uma simplificação do idioma, há uma simplificação da questão tributária, tudo isso como forma de atrair as pessoas até aquele lugar. Mas talvez em outras regiões, fora do grande centro, da capital, as pessoas não falam inglês. É um lugar específico que atrai muitos turistas, muitos investidores, em que as pessoas falam inglês e que o inglês é o idioma comum. E sempre se trata de países pequenos. A Estônia, a Letônia e a Lituânia não são países grandes. Esses países têm uma população que fala inglês em um número elevado. Por quê? Porque é um país pequeno. É um país em que você consegue aplicar uma política de educação de uma forma mais simples. Se você comparar com outros países de dimensões maiores, essa tendência a todo mundo falar inglês é muito pequena. E tomando o exemplo do próprio Brasil, o Brasil é um país em que as pessoas não falam inglês de uma forma geral. E não há um estímulo das escolas, dos ambientes de estudo, de ensino, para as pessoas aprenderem inglês. Há até uma certa reclamação das pessoas quando o conteúdo de um determinado curso, de uma determinada matéria, ele é ministrado em inglês. Quando, se você tomar o exemplo de uma universidade europeia, existem aulas que são ministradas em inglês na universidade europeia. É claro que a nossa realidade social não permite que a maioria das pessoas frequente um curso de inglês. Não permite que as pessoas aprendam o idioma com a mesma facilidade que alguém da classe média e da classe alta vai aprender. Mas nós deveríamos ter uma atitude de estimular as pessoas a aprender. E também retirar um bloqueio da nossa cabeça de só porque o conteúdo está numa língua desconhecida eu necessariamente não consigo aprender nada dele. Isso é uma coisa que particularmente me irrita. Você vai falar com uma pessoa de um tema difícil, não necessariamente é algo relacionado a idiomas, mas qualquer tema. Você fala com a pessoa, às vezes, só por ter usado uma palavra mais complicada, mais diferente, a pessoa trava. Ela não consegue entender o contexto, ela não consegue fazer uma inferência. Isso é uma coisa muito chata. E acontece bastante. Por quê? Porque falta
exatamente o que eu falei no vídeo de ontem. Falta autonomia intelectual, falta ousadia de pegar aquele conteúdo e aprender, de quebrar a cara, de ir atrás, de ter interesse real por aprender o idioma. E aqui no Brasil não há esse artifício de você falar inglês e se virar. Você vai passar dificuldade porque a maioria da população aqui não fala inglês. Em outros países, na França, nem todo francês fala inglês. Na Alemanha, nem todas as regiões da Alemanha falam inglês. Nem todo mundo que mora na Alemanha fala inglês. As pessoas mais jovens, sim, mas nem sempre você vai morar numa cidade grande. Você, às vezes, por uma questão de custo de vida, precisa morar numa cidade pequena. Nem todo mundo tem dinheiro para ficar em Berlim, para ficar em Munique, para ficar em Dortmund. A pessoa tem um orçamento apertado, ela vai morar numa cidade dormitório, uma cidade que fica ali do lado, exatamente como acontece aqui em Recife. Existe Recife e Olinda. Às vezes a pessoa não mora em Recife, ela mora em Olinda, mas ela trabalha em Recife. Então você não mora em Berlim, você mora numa cidade próxima de Berlim, e você vai até Berlim para trabalhar. E nesse caminho você vai precisar falar outra língua que não é o inglês. Então, para quem vai morar no país, eu acho essa premissa de que basta aprender inglês completamente falsa. Para quem está na internet, ela faz sentido, porque se você está na internet, supõe que você tem uma idade menor e você já tem uma noção de inglês, até por estar na internet e por ter acesso a muitos conteúdos que estão em inglês. Especialmente pessoas da minha faixa etária, ali dos 20 até os 30, 35 anos, são pessoas que viveram um mundo em que as informações circulavam em inglês, jogaram videogame, tiveram experiência de assistir a filmes, de acessar sites que tinham conteúdo em inglês e ser forçados a aprender alguma coisa, né? Até pela convivência, pela lida com aquelas expressões. Então na internet faz sentido você dizer que o inglês é uma língua que basta, mas também até um certo limite, porque se você é uma pessoa que tem pretensões intelectuais, o inglês nem sempre vai suprir a sua necessidade. Em determinados temas, você vai precisar estudar autores de outras línguas e autores, às vezes, marginais, cujas obras não foram traduzidas. Vou tomar o exemplo do Gumplowitz. Eu sempre uso o exemplo do Ludwig Gumplowitz. As obras de Gumplowitz, elas estão em alemão. Existem traduções de Gumplowitz para o inglês? Existem, mas não contemplam toda a obra. São alguns trabalhos mais famosos. Acho que o Der Hassenkampf é um trabalho que foi traduzido para o inglês, mas não é todo escrito de Gumplowitz que vai ter uma tradução. E você vai precisar aprender alemão se quiser estudar a obra de Ludwig Gumplowitz. É claro que o público que vai estudar a obra de Ludwig Gumplowitz não é tão grande quanto o público de pessoas que usam a internet para fins de entretenimento. Mas esse público vai precisar aprender alemão, a não ser que ele se contente em esperar que alguém traduza. Mas eu acho bem difícil porque não se trata de um autor tão celebrado e um autor que desperte tanto interesse assim. E nem está em vias de despertar no futuro. E de acordo com a sua necessidade, se for uma necessidade intelectual, você vai precisar aprender outros idiomas. Vai precisar aprender alemão, vai precisar aprender francês, italiano, vai precisar aprender russo. Você não vai dispensar o aprendizado desse idioma só porque ou existe inteligência artificial ou existe o inglês como língua comum. Porque nem tudo vai ser abarcado pelo inglês. Aliás, eu até concordo com o Helke em filosofia de que inglês é uma língua péssima para se estudar textos filosóficos. Eu também acho, não gosto de estudar textos de filosofia em inglês. Inclusive eu li Platão em francês para não ter de ler em inglês, porque é insuportável. O inglês não é língua para se filosofar, o inglês é língua do mundo do comércio. Por favor, não coloque inglês na filosofia. Mas você vai ter que aprender outras línguas para ter acesso a determinados textos, até porque nem toda tradução ela é tão boa e nenhuma tradução é 100% precisa, 100% correspondente com o sentido original. Então, se você estuda a obra de um determinado autor com um grau de profundidade razoável, você precisa dominar aquele idioma, ainda que de uma maneira instrumental. E a IA? Onde a IA entra nisso? A IA tem um papel importante de auxílio. Eu acho que a IA vai ajudar muito quem quer aprender idiomas como forma de praticar conversação.
Você não vai precisar, às vezes, pagar um valor elevado para ter aulas de conversação de um determinado idioma. Você consegue, por meio da IA, simular uma conversação. Evidentemente, essa conversação, ela talvez não seja tão proveitosa. As aulas de conversação rendem mais, porque o professor lida com muitos alunos, ele sabe qual caminho conduzir, ele tem acesso ao material, ele seleciona o tema, ele monitora o vocabulário, ele trabalha a dificuldade que o aluno apresenta. Não é a mesma coisa de um IA. Jamais vai ser, porque a experiência do professor, ela conta muito. Eu acho que a IA jamais vai tirar esse papel do professor. Mas para quem não pode pagar e para quem não quer pagar, porque ignora toda essa dimensão de valor que existe no papel do professor, ela supra uma lacuna. Vai deixar muitas deficiências? Eu penso que sim. Porém, isso aí é com o futuro. Eu não consigo convencer a pessoa do valor que há em pagar um professor para ter uma aula de conversação. Isso é algo que vale muito e os professores estão certos em cobrar bastante, porque é um trabalho danado. Preparar uma aula é algo muito trabalhoso. Se vocês já tiveram experiência, falem aqui nos comentários. Dá muito trabalho preparar uma aula. Mas aquele que não quer pagar ou que não pode pagar, com certeza vai tirar algum fruto da inteligência artificial enquanto uma tutora no ensino de um idioma. Não acho que ela substitua um método de ensino, nesse caso não acho. E para certas línguas eu acredito que não sirva. Por exemplo, aprender alemão com inteligência artificial eu acho uma tarefa muito complicada e que vai dar pouco resultado. Porque o alemão tem muitas regras, você precisa mesclar um pouco o aprendizado dessas regras com o vocabulário. E esse balanço, só um professor, alguém que já lidou com muitos alunos, tem condições de aperfeiçoar de acordo com as dificuldades. A inteligência artificial pode chegar a esse nível? Pode, mas sempre como auxiliar de um professor que dá o input. A IA não consegue sozinha fazer isso. Então o professor pode sim se servir dessa ferramenta para ajudar o aluno. E eu acredito que vai ser o futuro do ensino de idiomas, o uso de IA como uma ferramenta auxiliar, uma linha auxiliar do aprendizado. Vai substituir, na minha visão, para algumas pessoas. Não acho que todo mundo vai abraçar essa onda de chat GPT como professor de línguas, mas muita gente vai aderir porque não quer pagar um curso de idiomas, porque acha que não vale a pena. Eu acho triste, eu sempre gosto de fazer um curso de idiomas, eu acho uma experiência boa, enriquecedora, até para conhecer outras pessoas que estão estudando, para entrar em contato com professores, é sempre algo interessante trocar ideia, conversar, mas nem todo mundo pensa assim. As pessoas às vezes elas têm um olhar muito utilitarista e muito dinheirista sobre as coisas. Então elas pensam, eu vou economizar dinheiro, portanto eu vou ganhar se eu escolher usar a inteligência artificial para me ajudar a estudar um idioma. Mas elas não pensam que o professor, quando é contratado, ele atalha, ele traz um conteúdo que vai ajudar no seu aprendizado e vai acelerar o seu aprendizado. Mas muita gente não vê isso. Infelizmente, o trabalho de convencimento nem sempre dá fruto, porque o aluno precisa quebrar a cara. Às vezes a pessoa precisa quebrar a cara para perceber que precisa tirar o dinheiro do bolso e pagar para poder aprender. Mas a IA vai ajudar, sim, eu acredito que traz uma ajuda muito boa, desde que o aluno tenha consciência de que aquela ferramenta não tem o mesmo rigor nas distinções que o ser humano tem. Então a IA pode alucinar, dar informação estapafúrdia, a IA pode cometer um erro, a IA pode não entender o sentido de uma expressão idiomática, pode errar em uma tradução, especialmente se o texto for de caráter técnico. Então percebam que o aprendizado de línguas não é dispensado pelo uso da IA e nem o aprendizado de outras línguas que não sejam inglês. Claramente o inglês ele se sobressai, ele tem hoje, eu gosto da imagem que o Gilberto Freire usa no Sociologia volume 1. O inglês hoje é o latim, o francês é o grego, o alemão seria o sânscrito. A imagem engraçada,
mas é bem verdadeira realmente. O inglês hoje tem um valor do latim, mas as outras línguas continuam existindo e têm a sua importância. Quer dizer, a existência do latim não excluiu o grego antigo. Evidentemente o latim se sobrepôs em importância cultural porque o Império Romano durou muito mais do que o Império Macedônico, do que a civilização grega. Mas ainda existem textos em grego antigo, existem textos em sânscrito, e existem pessoas interessadas em estudar esses idiomas. O número delas não é tão grande, isso é um obstáculo para quem vive do ensino desses idiomas. E nesse caso, como diria Bourdieu, o exercício da pessoa em justificar a existência do seu campo é mais dispendioso. A pessoa que é professora de francês precisa convencer as pessoas de que aprender francês é importante. O professor de latim precisa convencer os alunos de que aprender latim é importante. É um trabalho maior, é um ônus argumentativo maior. O que não significa que essas pessoas não vão existir. Mas você, para tirar o meio de vida daquilo, vai ter muito mais trabalho. Com a inteligência artificial, isso vai se intensificar. Então, talvez, para terminar o vídeo que já vai bastante longo, com uma previsão mercadológica, eu acho que a tendência no mercado de idiomas é cada vez mais você concentrar vários idiomas dentro de um ecossistema só, que é o que acontece hoje com a Fluency Academy, por exemplo. A Fluency Academy pega vários professores que são influenciadores, aproveita a audiência deles, junto em um projeto só. E a partir daí você domina todo o aprendizado daquele idioma em um ponto. Você concentra aquilo em um lugar. E a partir daí você distribui esse conteúdo para mais pessoas, porque às vezes o fulaninho que não gosta da professora X vai seguir o professor Y, porque o professor Y às vezes gosta de rap, tem uma abordagem mais de gíria, a professora tem uma abordagem mais voltada para mulheres que querem aprender inglês. A partir dessa concentração, você corta os custos usando inteligência artificial e você vê um mercado de idiomas muito mais concentrado. Não sei, isso é só minha opinião. Se você concorda, comente. Se não concorda, também comente. Pode exagerar no textão. Prometo que tentarei ler. E até a próxima.